Oi, pessoal, eu caí porque eu estou com uma música. Oi, doutor. O Instagram me derrubou porque eu estou com uma música no fundo. Eu vou trocar a música. Sacanagem, só porque eu gosto dessa música. Na realidade, eu adoro esse cantor aqui. Que sacanagem. Aqui, que ideia boa, você tá de parabéns, muito boa ideia. Pode pôr alguma aí até a gente, até o pessoal terminar Eu de coloquei, chegar. mas o Instagram derruba. Mas é Porque tem música talvez no fundo. qualquer que seja a música, será? Ah, eu adoro o Michael, mas a gente pode colocar outra. Diga aí uma. Oi, Ellen. Boa noite, Mário. Boa noite, todo mundo. Boa Ellen, noite. Anselmo, eu não consigo ver mais. Boa Vocês noite a todos. escutam a música ainda? Bem levinha. Abílio, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Doutora Priscila, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente já pode ir falando do nosso tema, né? Pessoal, boa Vamos. noite a todos. O nosso tema é sobre a elaboração de propostas de leis. Nós já fizemos aqui duas lives a respeito desse assunto. Nós vamos lançar na nossa próxima semana o nosso método legislar. A vocês que já estão nos assistindo, se já tiverem interesse, vão lá no nosso site vereadorsensato.com.br ou vereadoressensatos.com.br ou .com sem br, como acharem melhor, nós temos todos esses domínios aí. E aí a gente já colocou lá na plataforma o método legislar. Doutora Priscila, a palavra está com a senhora. Vamos lá, né? É um prazer enorme estar aqui novamente, conversando com vocês a respeito sobre como legislar, né? Ou mesmo criar as leis. E acredito que eu vou baixar um pouquinho, tá? Porque senão vai ser concorrência Eu acho gritando e os. que vai ficar agarrando mesmo, acho que o áudio, ele toma banda, sei lá, não sei o que acontece não. Mas tá bom, pode deixar assim. Para a introdução estava perfeito. Então, voltando aqui, né? Para deixar Isso. um pouco mais leve também, né? Porque sempre quando pensa em fazer live com juristas, né? Sejam dois advogados, o pessoal acha, poxa vida, de novo eles só vão falar. Não, gente, eu sou até derrubada aqui no Instagram quando eu coloco as minhas músicas. Mas enfim, somos gente como a gente, né? Todo mundo meio só com conhecimento diferente. Mas enfim, vamos falar então um pouquinho sobre criação de leis municipais, né? Sim, O que eu exatamente. sinto, Vitor, uma dificuldade tanto por parte dos vereadores, legisladores, né, os parlamentares municipais, como também eu sinto uma dificuldade muito grande em, em profissionais da área também, em elaborar um projeto de lei. Um projeto de lei, quando é elaborado assim em conjunto com a assessoria jurídica e o parlamentar, é algo trabalhoso, né? Não é uma questão muito simples. Eu e o doutor Caio, essa semana, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, doutor? E, Sim. e a gente percebeu, assim, que tem projetos de lei de iniciativa do parlamentar que muitas vezes a gente diz, poxa, não tá legal, né? Até um vereador pegar o projeto de outro vereador e dizer, tá, e agora? Né? Na nossa consultoria, nossa mentoria individualizada, acontece muito isso. E de chegar e dizer para o vereador, olha, nós vamos fazer o papel de corrigir, fazer uma nova lei, se a gente for colocar tudo certo, com palavras certas, ou vamos simplesmente fazer uma emenda naquilo que cabe emenda assim e deixar com que o jurídico resolva. E daí, de repente, aparece a resposta do jurídico. E daí disse, poxa vida, o doutor Caio me mandou um áudio, eu chego assim, engraçado, né? Mas eu vou fazer o quê? Estamos aqui então para ajudar todo mundo. Cabe no que cabe a nós colaborar com esse conhecimento. Eu acredito que o nosso Brasilzão, os municípios, isso está rindo ainda, né? O nosso Brasilzão aí, os nossos municípios possuem muitas leis. E muitas leis, às vezes, sem eficácia, né? Muitas leis. O doutor Caio não para de rir. Nossa, tem que contar pro pessoal o que que é o caso. Desculpa, mas
Continua e depois eu vou contar o caso, pessoal. Depois você conta, então. Voltando ao raciocínio, a gente tem muitas leis, muitas leis. A criação de leis afobadas, eu digo, são leis afobadas que tem por aí. E elas muitas vezes não são efetivas. E muitas, que nem a Luciana falou agora, e muitas sem serem cumpridas. Né? Às vezes, Lu, eu chamo ela de Lu, né? Às vezes, Lu, é só o fato de fazer a lei ter número e daí só fica lá naquele leis municipais criando um monte de. É número, né, doutor? É número. Exatamente. Mas, para criar uma lei, existe uma técnica. Existe técnica. E é isso que eu e o Dr. Caio estamos nos propondo ajudar a vocês. A essa técnica, a conhecer a técnica de fato. Não estou dizendo aqui, vereadores, vão lá fazer um curso de direito. De forma alguma. Vamos deixar os assessores jurídicos fazerem o trabalho deles, que esse é o nosso trabalho, mas que vocês tenham argumentos para defender o que vocês querem defender, ou mesmo o conhecimento para corrigir aquilo que vocês vão propor, né? Para o vereador, né? Subir lá no plenário, enfim, eu esqueci o nome do negócio lá que vocês sobem para falar. Na tribuna. Na tribuna e saber argumentar um projeto de lei, ou mesmo receber um projeto de lei lá do executivo e saber que ele tem uma inconstitucionalidade, não cabe ao município legislar sobre esse assunto, enfim, ter conhecimento para o debate, né? Enfim, doutor, passa a palavra. Muito boa a sua colocação. Eu estava rindo aqui, pessoal. É o seguinte, para vocês que vão fazer nosso curso, vocês vão ter uma aula sobre a Lei Complementar 95. Existe uma lei que define parâmetros sobre qual é a função dos artigos, qual é a função dos incisos, das alíneas, dos itens, como que se numeram os parágrafos, etc. E a lei, ela tem 3 partes. Obviamente, de maneira bem simples, seria o começo, o meio e o final. É lógico que existem nomes mais bonitos para essas partes, mas não deixa de ser isso. O começo, que você pode chamar de início ou algo assim, que vai ter a epígrafe, vai ter a ementa e o preâmbulo. Eu vou te contar o que é cada uma dessas partes. Depois tem a parte de conteúdo mesmo, que eu e a doutora Priscila a gente defende que tem que ser simples, objetivo, claro, até porque é assim que a lei fala mesmo. Não tem que ser rebuscado, não tem que ser poesia, não tem que fazer rima. Quanto menos complexo, melhor. Tem que estar claro, objetivo, de maneira bem assertiva. Depois vai ter o final, cláusulas de vigência, ou melhor dizendo, cláusula de vacância, cláusula de revogação e autoridades, quem que sancionou, quem que promulgou, etc. Da parte inicial, nós vamos ter a epígrafe, que nada mais é do que a identificação do tipo de norma. Como assim? É uma lei? É uma lei ordinária ou é uma lei complementar? Se for lei ordinária, você não precisa escrever que é lei ordinária. Mas se for lei complementar, você vai identificar. Você vai colocar o número e a data. Isso é um parâmetro. Só uma curiosidade, doutora Priscila. A lei número 1 do Brasil, vocês já perguntaram o seguinte: hoje a gente já deve estar chegando perto da lei 14.000. Da 13.000 já passamos com certeza. Isso, leis ordinárias nacionais. É melhor dizendo, nacional. No município tem outras, no estado tem outras, enfim. Mas de quando é a lei número 1? De 1946. A lei complementar 95 definiu esse parâmetro. Então, a epígrafe é aquela parte centralizada no topo, que indica a espécie normativa, o número e o ano. Do lado, um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter a ementa, com a letra T. Ementa, não é emenda, que é aquela proposta de alteração do texto. O que é a ementa? A ementa é um resumo da norma, um resumo do assunto sobre o qual aquela lei tratará. Por exemplo,
Nós podemos criar uma lei que vai colocar o nome de uma rua. Então, a gente vai colocar na ementa: altera o nome da rua que especifica. Você já sabe que aquela lei trata de nome de rua. Então, se por acaso você estiver procurando uma lei que deu o título de utilidade pública para uma associação, você já sabe que aquela lei não vai servir para você, porque bastou você ler a ementa. É claro que para saber qual rua, qual bairro, vai ter que ler a lei, mas isso já te ajuda. Por exemplo, uma vez eu estava pesquisando todos os conselhos municipais de políticas públicas que tinha na minha cidade, quando eu era vereador. E eu peguei todas as leis que tinha no arquivo desde 1963 e eu comecei a olhar a ementa. Aí eu olhei a primeira. Autoriza a prefeitura a dar tijolo para o padre fazer uma igreja. Ah, não, essa aqui não é a que eu estou querendo. E aí eu ia lendo e pela ementa eu sabia se era o assunto que eu queria ou não. Tentei fazer isso com todas, obviamente perderam aí as dos anos 70, sumiram muitas leis, e enfim, eu tentei fazer, eu achei 15. Depois, aí vem a nossa piada interna que eu vou contar para vocês. Depois vem o que é chamado de preâmbulo. O preâmbulo é uma parte que quase nenhum vereador lembra, e eles, em tese, ele vai explicar quem foi a autoridade que ou sancionou ou promulgou. Normalmente vem escrito assim, ó: o povo do município de Planalto Alegre aprovou e eu, prefeito, em seu nome, sanciono a seguinte lei. De modo geral, é assim que escreve. Porque pelo processo legislativo, primeiro a Câmara aprova a proposta, via de regra ela segue para o prefeito e o normal, o esperado, é que o prefeito sancione. E aí, se o prefeito sancionar, então virará lei. É claro que existe a possibilidade do prefeito não concordar com aquele projeto, ele pode vetar, e aí ele vetando, aquilo já não é mais um projeto porque foi aprovado, chama-se autógrafo. Se ele vetar, volta para a Câmara, que terá então a oportunidade de votar o veto. Olha que interessante, quase um trava-línguas para estrangeiros, né? Volta para votar o veto. E aí, a Câmara tem a opção de não respeitar a decisão do prefeito de ter vetado. Então, a Câmara derruba o veto, com votação conforme consta na lei orgânica e no regimento interno, falando de 2/3, etc. E depois que a Câmara derruba o veto, aquele projeto, então, ele será promulgado. E aí, caso o prefeito não sancione no prazo de 48 horas, tá bom, pessoal? E aí não sancionou e tal, a Câmara vai promulgar. E aí, olha que interessante, por que eu estava brincando com a doutora Priscila, mas eu ainda vou explicar mais um pouquinho. Existe uma lei bem famosa hoje em dia, que é uma lei lá do município de Ribeirão Preto, São Paulo, que determinou que é necessário publicar a lista de espera relacionada aos pacientes que estão aguardando cirurgias para tratamento de câncer. Se você pegar essa lei para copiar aí para a sua cidade, você vai observar que ela começa assim, ó. O povo do município aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte lei. Só de saber que ela foi promulgada e não sancionada, você já pode afirmar que o prefeito não teve coragem de sancionar. Sobrou para a Câmara essa polêmica, então o presidente que promulgou. Olha que interessante. E por que eu estava rindo com a doutora Priscila? Teve um vereador que mandou para ela analisar uma proposta de lei e no preâmbulo já vinha escrito assim: os vereadores os vereadores da cidade tal promulgam a seguinte lei. Aí deram sequência. Aí eu comecei a rir e falei: pô, doutora Priscila, o pessoal aí já está mandando a proposta como se ela fosse dar problema. Aí a senhora me explicou, né? Não, aqui é um hábito mesmo, o pessoal manda assim e tal. Aí eu comecei a rir. Aí a senhora falou com o vereador, isso aqui às vezes você troca, né? Tá, essa parte também é polêmica. Aí eles trocaram de um jeito que ficou pior ainda. Ao invés de falar que os vereadores aprovaram, colocou: o projeto é do vereador fulano e tal.
Aí eu comecei a rir, porque era melhor ter deixado como estava, ao invés de ter feito a mudança. Achei bem curioso. E por que que isso tudo é curioso? Uma outra curiosidade, já passo para a doutora Priscila. É errado falar que o vereador é autor de uma lei. Vocês sabiam disso? Nenhum vereador faz lei. Nenhum vereador faz lei. Quem faz lei é o povo, porque o vereador apresenta proposta de lei. A gente até gosta de falar no nosso curso, a gente ensina vocês como elaborar propostas de leis. Se elas vão ser aprovadas ou não, não depende de vocês. Depende de obter maioria da Câmara, pelo menos maioria simples, nos casos em que bastar a maioria simples, e depois vai para o prefeito, e o prefeito tem a opção de sancionar ou não, a Câmara pode discutir o veto, etc. É um longo processo legislativo. Falei demais, doutora Priscila, te devolvo a palavra. Quero só, antes de começar a continuar, né, eu quero dizer para os vereadores que quiserem participar da live para bater o papo aqui a respeito das dificuldades, ou mesmo se já protocolaram, né, projetos de leis, enfim, vai aí na setinha ali onde tem uma câmerazinha de filmagem, aperta no mais que eu aceito vocês para conversar a respeito desse tema, né? Desse tema de criar as leis. Qual é a maior dificuldade de um vereador, então, de um parlamentar, quando cria as leis? Seria a falta de conhecimento ou rebater os assuntos, ou rebater argumentos, às vezes, que não são reais? Enfim, quem tiver interesse de participar, chama ali que eu aceito. A luta sem câmera ainda, Lu. Precisamos de uma câmera, Lu. Mas, enfim, eu não sei daí, não sei se você consegue acionar ali. Vamos ver. Mas Se tiver enquanto eu online, aceito, vamos ver. Enquanto eu aceito aqui, eu só quero falar para vocês que o projeto de lei, o processo administrativo, ele segue algumas fases, né? E nós queremos ensinar isso para vocês. Quais são essas fases? Olá, Tá me ouvindo, Lu? eu tô, e vocês? Sim, só você boa tá noite. preta aqui para mim, né? Eu tô sem câmera. Não, mas eu tô providenciando, gente, é muita coisa. É, então, quando Me diga Oi? qual que é a maior dificuldade aí em relação a propor uma lei. Não na aprovação dentro da Câmara de Vereadores, mas você fazer a lei, o teu sentimento de vou fazer a lei, eu sei por onde eu começo, o que eu devo observar. A gente sabe É, que o trâmite dentro da Câmara é muito individual, né? Vai de Câmara para Câmara. Mas eu quero saber de você o teu conhecimento a respeito disso. Então, nesse um ano aí quase de assessoria, né, eu aprendi bastante. Até o doutor Caio falou que eu achei bem interessante essa parte aí onde fala ai meu Deus, perdão, agora eu me perdi. Onde o prefeito aprova, né? Ou seja, se passar pela Câmara, o prefeito vai ter que vetar ou sancionar. Então, esse texto me deixava bem confusa no início para elaborar um projeto. A dificuldade, a princípio, as ideias... Acabou caindo. Ai, que pena. Vou tentar de novo, Luciana, mas outros que estiverem agora nos veio assistindo podem mandar também. Dirley comentou aqui, muitas vezes os vereadores são leigos e se sentem autoridades ao invés de representantes do povo. Parabéns pela iniciativa. Dirley, importante sua colocação pelo seguinte, nenhum vereador tem que saber tudo com profundidade sobre todos os assuntos, mas nada impede que ele tenha humildade de conversar com pessoas que entendem do assunto e pedir opinião, pedir pontos de vista para ele ter condições de formular uma opinião mais robusta. Doutora Priscila, continua de onde a senhora pretendia continuar. A senhora ia falar das etapas do processo, não era? Sim, eu ia falar, eu vou abrir para agora ela chamou. Mas assim, existem umas etapas, e essas etapas do processo legislativo, do procedimento legislativo, que eu acho bem interessante e que muitas vezes causa problema dentro dessas etapas. Primeiro, quanto à iniciativa, quem é o autor, né? Esse autor é competente para fazer esse projeto de lei?
No procedimento legislativo, eu estou falando, tá? Na instrução. Instrução é um problema, né? Que vai falar lá das comissões, as comissões parlamentares permanentes, né? Essas sempre causam problema. Sobre a deliberação, que é na sessão plenária, a revisão, que é a redação final, e a execução, que é do prefeito lá. Aprova ou não aprova, veta ou não veta, né? E depois tem o procedimento administrativo, que é a promulgação e publicação. Muitas vezes não faz ideia do conhecimento, não tem conhecimento a respeito de que etapa está, como funciona, e geralmente nas câmaras de vereadores é um problema. A Luciana voltou, eu vou passar para ela, e daí a gente vai conversar, tá, doutor? Ótimo. Vamos ver, Lu? Oi? Acho que não veio. Oi? Voltei. Continuando. Então, a dificuldade, bem, ideias surgem a todo momento, né? É óbvio que nesse período aí, depois de um ano de mandato, eu já identifiquei o que realmente pode ou não pode ser proposto. Ainda tem algumas coisas para aprender, porque muitas vezes geram custo, mas eu sei que nem tudo que gera custo é impedimento para o vereador gerar uma proposta de lei. Mas eu coloquei até aí, quando foi dito a questão da marcação de uma pessoa, de um munícipe com câncer, né? Eu acho até que a vereadora Alexandrina já tentou em outro mandato aqui, e a nossa maior dificuldade aqui é a aprovação mesmo, né? Eu, ano passado, tive três propostas de lei, todas três acho que cabíveis, mas infelizmente não tivemos bons resultados. Eu gostaria de saber, porque eu sei que vai depender deles, né? Mas às vezes eu falo até com a doutora Priscila que eu me sinto um pouco inútil. A gente tem ideia, a gente escuta a população, vê que há necessidade realmente de ter uma lei, mesmo que venha do executivo, enfim, e nada acontece no município, as coisas ficam vagas e a gente tenta colocar. Caiu de novo. Caiu. Ó, boa noite, Johnny. Enquanto a Luciana tenta voltar, vamos tentar conversar com o Fábio. Fábio, o Fábio fez uma pergunta muito boa. Quem sabe a gente não consegue conectar com o Fábio? Fábio, vamos tentar conectar aí, ó. Aproveitar que você está online. A senhora consegue chamar o Fábio, doutora Priscila? Não, ele tem que me chamar aqui. Ah, Ele que tem que ir. Fábio, chama a doutora Priscila aí para participar. Deixa eu ver. Tenta aí, Fábio. Mas vamos lá. Enquanto isso, a pergunta dele foi... Deixa eu tentar levantar aqui. Quanto à elaboração de uma proposta de lei, quando for projeto de iniciativa do prefeito, qual será o melhor caminho para que possamos instigar? Seria um anteprojeto? Ótimo, Fábio. Existem assuntos que só podem ser tratados pelo prefeito. Quais são esses assuntos? Os que estão explicados lá, né, de maneira explícita, no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República. Assuntos, por exemplo, criação de órgãos, etc. Mudança de remuneração, plano de carreira dos servidores e também caso a sua lei orgânica defina. Então você quer que o prefeito faça algo, mas você, como vereador, não pode. Exemplo, vamos supor que na sua cidade não tenha guarda municipal e você gostaria muito que tivesse. Como vereador, você não consegue criá-la, não pode, não é competência do vereador. Mas você pode sugerir ao prefeito. Sinceramente, qual que é o melhor caminho? Eu vou te dar uma sugestão. Isso aqui eu aprendi na prática, em 15 anos de experiência, mais o da doutora Priscila, a gente já tem quase 50 anos juntos de experiência, exagerei um pouco, né? Mas olha só, a questão é a seguinte, Fábio. Quando o governo quiser fazer, você não precisa fundamentar. Quando o governo não quiser fazer, não adianta justificar. Então é o seguinte, se você for em todas as cidades do Brasil,
descobrir qual que é o melhor projeto, copia o melhor projeto, faz adaptação para a sociedade, coloca o nome e discute com o povo e não sei o quê, pega, faz enquete na internet, imprime no papel dourado que brilha no escuro, não sei o quê, e manda para o prefeito. O que, que ele vai fazer? Se ele não quiser, ele vai jogar fora a sua ideia. Vai jogar a sua ideia, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai jogar a sua ideia. Aqui, ó, para onde vai a ideia? Ó, lata de lixo. Por quê? Porque ele não é obrigado. Então, eu penso que o caminho para dar certo é conversando. Vai na prefeitura, articula. Agora, politicamente, você tem que mostrar para os seus eleitores que está correndo atrás. Então, eu sugiro você, faz uma indicação simples. Se a equipe do prefeito for muito ruim de serviço, pesquisa um projeto, põe na mão deles, mas não vai adiantar só mandar assim, não. Vai ter que ir lá conversar, vai ter que ir lá explicar, e pode ser que ele fique convencido. É isso aí, política. Devolvo a palavra, doutor. O Fábio está aqui, eu vou deixar ele entrar para conversar com nós. Ótimo. Eu aceitei. Fábio, cadê você? Deve estar conectando. Olha, o Fábio está online. Conectei. E aí, Tô Fábio? na área. Beleza? Até uniformizado. Tá chique. Fábio, você fez a pergunta, eu comecei a responder, você chegou a ouvir? Sim, eu estava ouvindo aqui. Mas explica a sua pergunta para quem está chegando agora aí e não captou a ideia. Qual que era? Coloca de novo. Isso. Boa noite, primeiramente, né, a Boa todos. Noite. Na verdade, eu sou vereador, né, na minha cidade e funcionário público de outra, né? No ano de 2018, eu passei num concurso, né, na prefeitura da cidade vizinha minha. E vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Isso, beleza. Então, o que acontece? Passei em 2018 lá na cidade e essa situação, por exemplo, a prefeitura de lá, por meio de um decreto, concede 2 dias de folga, né? Algumas pessoas usam como folga de aniversário para os servidores, mas é uma folga que você pode estar... de certa forma, requerendo no dia de seu aniversário ou então em qualquer outra data que fosse de interesse do servidor. Na minha cidade, algumas pessoas têm pedido essa situação. E, assim, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com o prefeito, né? Eu falei que eu ia estar levando essa situação para a gente tentar conversar e ver o que seria possível, né? Mas o caminho mesmo, e visto assim, e para ser as claras, quando você tem uma situação de oposição ao governo, obviamente esse projeto ele teria na verdade, não sei um projeto ou decreto, né? Ele teria uma certa dificuldade, como o Caio, né, mesmo falou, se não fosse de interesse do prefeito. Mas o melhor caminho mesmo seria essa conversa. Sim. Fábio, posso fazer só uma pergunta? Sim. Fábio, é um projeto, é um anteprojeto que você está levantando? Não, então, algo... Não entendi a pergunta. Pode perguntar que ao final você falou alguma coisa que eu não entendi. Essa questão das folgas de aniversário é um projeto, um anteprojeto que você está levando ou ele já existe? Não, na minha cidade não existe. Existe na cidade que eu trabalho, né, traduzindo, eu sou um motorista de ambulância na cidade de Santa Bárbara, não sei se vocês já ouviram falar, e em São Gonçalo não tem essa situação, porém na cidade de Santa Bárbara tem. E aí as pessoas... Isso, né? Foi até uma situação que eu vivo por ser funcionário da Prefeitura de Santa Bárbara e na situação de São Gonçalo do Rio Abaixo, que é a minha cidade onde eu exerço a vereança, não tem essa situação, porém eu já fui abordado por algumas pessoas fazendo essa solicitação, entendeu? Então, eu pensei por essa questão do anteprojeto, se seria o caso, mas de repente a conversa com o prefeito seria a melhor situação, né? Porque também ele colocaria ali
se ele é a favor, se não é, assim, dada o bom relacionamento que a gente tem, né, de repente, se ele não vê com bons olhos, de repente a gente tentaria uma conversa, alguma coisa nesse sentido? Sim. Lembra, Entendi. Fábio, que ele fez por decreto, não foi? Ou da cidade em que você trabalha? Foi por decreto, Sim, né? sim, foi decreto. Então vamos pensar, vamos considerar que fez por decreto corretamente. Vamos partir da premissa de que não está errado. Então, se o seu prefeito quisesse, entre aspas, copiar, bastaria a ele fazer por decreto também. Você não precisaria nem de um projeto de lei, a princípio. E aí vamos dificultar um pouco mais a conversa. Você tem uma boa relação com ele, né? Se você, olha só como que vai ficar mais difícil. Olha que difícil. Você tem duas saídas. Ou você vai só conversar com ele de boca e não formaliza, e ele vai falar que vai dar uma olhada e não vai olhar nunca, e você vai ficar como uma pessoa que falou que ia fazer e não fez. Então, se você for conversar antes de formalizar, pode ser que vai ficar só da boca para fora. Se você conversar e depois formalizar, pode ser que ele vai achar ruim, porque você já falou com ele, por que você está colocando no papel? Então, na prática, às vezes, vale a pena você mandar um ofício, protocolar uma indicação, colocar no papel de qualquer forma que seja, para provar que você tentou, que você, como se diz, deu início a esse assunto. E lá no futuro, daqui 1 ano, 2, quando ele colocar em prática, vai aparecer um monte de vereador falando que foram eles que conseguiram. Aí você vai falar, olha, tá aqui a indicação, agradeço muito ao prefeito por ter atendido os meus pedidos. E aí, pronto, você fez. Então, a sugestão mais estratégica de todas é formaliza, nem que seja do jeito mais simples possível. Quer um jeito mais simples que esse? Manda para o prefeito a mensagem no WhatsApp, ou melhor, um e-mail. Manda no e-mail dele. Excelentíssimo seu prefeito municipal, bom dia. Solicito reunião para conversar com o senhor sobre o pedido de conceder aos servidores 2 dias por ano de folgas a serem tiradas em dias que forem convenientes ao servidor sem prejudicar a administração. Pronto. Você tem prova de que você tocou no assunto. Enfim, é isso aí, Fábio. Tem vários caminhos que levam a Santa Bárbara, não tem? Caio, tem sim. Inclusive, eu gostaria de frisar que eu fiz essas duas situações, o protocolo na Câmara, né, tanto com a indicação, né, básica, Sim. como também a indicação da criação de um projeto, exatamente para estar respaldado nesse sentido. Sim, boa sorte, mas o senhor tomou o cuidado correto em não ter protocolado um projeto de lei nesse sentido, porque o senhor iria despertar um desgaste, às vezes, que não precisa. O efeito político, olha só, politicamente falando, o Fábio já fez a conversa. Os servidores já sabem que o senhor tentou. Desse instante para frente, se não acontecer, a culpa não é do Fábio, a culpa é do prefeito. Então, os vereadores, isso é para todos que estão nos assistindo. Algumas brigas, vocês têm que saber que elas já saíram da sua esfera de atuação e vocês não precisam mais, vamos dizer assim, comprar todas as brigas além do ponto que vocês já chegaram. A sua parte, eu entendo que o senhor já fez. Qual que tem que ser a conversa? Olha, gente, a minha parte eu já fiz. Agora está na mão do prefeito. Me ajudem a cobrar dele. Ponto final. E aí você também não fica se desgastando, tá certo? Ok. Só gostaria de mandar um abraço para o pessoal da minha cidade que está assistindo a gente aí. Legal. Uma turma boa aí. É mesmo? Um abraço aí pro pessoal de Santa Bárbara. O Caraça São fica em Gonçalo Santa... do Rio Abaixo. Você está em São Gonçalo, mas você trabalha em Santa Bárbara, né? Isso, Santa O Bárbara. Parque Eu tô do de Caraça férias. fica aí perto, não, né? Sim, em Santa Bárbara as cidades são bem próximas uma das mesmo? outras. Lugar E aí, bonito. no meio de Santa Bárbara e São Gonçalo, a gente tem a cidade de Barão de Cocais também. Sim, muito bom. Um abraço, Fábio. Obrigado. Vamos dar Por sequência nada. aqui, né, doutora Priscila? Um abraço. E mais algum colega que quiser entrar? Doutora, tem mais algum ponto para nós aí? Sim. A Luciana perguntou, então, se é uma questão que fala sobre servidor público, então por que o vereador não pode, já que não gera despesa, né? Será que o vereador não pode entrar com o projeto de lei? Tá no Nesse artigo 61. Desculpa, doutora. exatamente. Nas competências privativas
que estão lá no artigo 61 da Constituição Federal, que deve ser repetido, né, dentro da Constituição Estadual e da Lei Orgânica, essa é de competência privativa. Sobre servidores públicos municipais, a administração é uma competência do prefeito e apenas do prefeito legislar. O Lucas vai entrar agora, conversar com nós um pouquinho. Vou aceitar. Eu passo a palavra. Tem alguma coisa para trazer? Eu posso aceitar ele? Aceite, lógico. Então, conversamos já com um aluno de Minas Gerais, Fábio. Agora está vindo o Lucas, que é de Goiás. Tá. Será que o Lucas veio? Boa noite. Oi, Lucas. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Professor Dr. Caio, como é que estão? Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Deixa eu falar. Fala com relação a funcionário. Pode funcionário concursado exercer a função de vereador? Pois eu acredito que o vereador que faz isso não exerce com maestria o mandato de vereador. Assim vejo, porque muitas vezes vai estar atrelado ao executivo, né, ao prefeito, independente de qualquer cidade que seja, e não vai estar fazendo o trabalho de vereador, poder fiscalizar, poder estar acompanhando o dia a dia a população, escutando as demandas necessárias. Para o ímpar, para o ímpar. Tanto faz. Com o Lucas eu converso aí quase todo dia. Vou deixar o Dr. Caio trazer a opinião dele aí. Vamos lá, Lucas, olha só. Antes de eu passar minha opinião, é bom a gente lembrar que no Brasil tem 5.568 municípios. São muitas realidades diferentes. Eu não conheço todas as realidades. De modo geral, eu vou tender a concordar com o Lucas. Eu também sou servidor público do governo do estado e já estive vereador. E por pensar como o Lucas falou, eu pedi afastamento do meu cargo efetivo para que eu pudesse me dedicar integralmente ao meu mandato de vereador. Então, enquanto eu estive vereador, eu não assumi causas como advogado, eu não peguei outras atividades assim que pudessem comprometer minha disponibilidade. Mas, por outro lado, a gente também precisa lembrar, Lucas, o seguinte: em algumas cidades, a remuneração do vereador ela não é nada suficiente para o vereador conseguir, às vezes, manter a família dele, etc. E se o vereador conseguir desenvolver as atividades de vereador e ter alguma profissão, alguma atividade paralela, pode até ser saudável, pelo seguinte motivo: o vereador não pode ficar desesperado de sair da política. Se o vereador não for reeleito, por exemplo, tudo bem, ele fica tranquilo porque ele sabe que ele tem uma fonte de renda para recorrer. No caso dos servidores públicos municipais, que são vereadores, a maior parte dos que eu vi, eles têm basicamente duas saídas. Ou eles vão ficar submissos ao prefeito e vão acabar sendo inúteis, ou eles vão comprar briga com o prefeito e vão começar a serem perseguidos. E a gente não quer nenhuma das duas opções, né? Não é bom o servidor ficar com medo de ser perseguido, e também não é bom para a cidade ter um vereador que não vai comprar as brigas que precisam ser compradas. Então, resumindo, eu não vou dizer que tem que ser de um jeito ou tem que ser do outro, porque eu não conheço todas as realidades. Mas é importante que qualquer que seja a decisão do servidor, se for eleito, que ele tenha tempo de ser vereador também. Não adianta nada o servidor ser vereador e não ter tempo para ser vereador. Então vai depender muito da situação. O que eu vi, essa pior situação de todas, é aquela que o servidor tem medo do prefeito perseguir. Eu conversei com alguns que eles me disseram que o prefeito seria capaz até de abrir um processo administrativo, montar uma situação, e aí eles tinham medo de combater. Mas aí, Lucas, vou te contar um caso um pouquinho contrário do meu. Eu fiquei por conta. Qual que era a minha rotina? Eu chegava lá na Câmara, por exemplo, 8h30, 9 horas, e ficava até não aguentar mais. Tinha um colega meu que ele dava aula, e ele dava aula de manhã cedo. Dava aula, por exemplo, de 7h30 até 9 horas. E aí,
qual que era o prejuízo para a sociedade de ele dar aula de 7h30 até 9 horas da manhã e depois ficar por conta de ser vereador, sendo que eu que não fazia outras coisas além de ser vereador, chegava a 9 horas também. Então vamos voltar para o cerne. É importante que o indivíduo tenha independência e tenha tempo para ser vereador. Como muito bem o senhor disse, que ele esteja disponível para atender a população. Não precisa ser, às vezes, fisicamente o tempo todo, mas ali no WhatsApp, telefone, né? Pronto, passei minhas considerações. Lembrando que o servidor que for vereador recebe como servidor e como vereador. Então, aquele que abre mão, ele vai receber só um dos dois. Foi o meu caso. Mas vai de realidade para realidade, tá bom? Não vou dizer que está errado, eu estaria sendo muito radical. Então, juridicamente falando, né? Agora no jurídico, tá? Pode. Juridicamente falando, a questão do cargo efetivo, é possível, então, o vereador cumular com o cargo efetivo. O que não é possível mas tem uma ressalva, tá? Nessa questão do cargo efetivo, que eu já li na jurisprudência, a questão do ser efetivo e exercer uma função de confiança. Ou exercer um cargo comissionado, porque no cargo comissionado também cabe para o efetivo, né? Daí eu sou efetiva, eu, Priscila do Amaral, estou ocupando um cargo efetivo, mas sou vereadora também lá no meu município, mas daí o prefeito me dá uma gratificação, uma função gratificada. Isso não pode. Por que não pode? A Constituição permite que você seja concursado e vereador, mas ela não permite os cargos comissionados, porque os cargos comissionados, eles pressupõem que o prefeito é que manda em mim, né? A se bem que no efetivo ele também vai mandar, mas no efetivo a gente tem mais liberdade para dizer, eu não vou fazer isso aí, né? Me dá mais uma liberdade. Mas quando eu sou subordinada, quando eu estou num cargo de direção, chefia e assessoramento, eu estou assessorando ele. Numa função gratificada, eu também estou. Então, ocorre que eu vou ter uma subordinação, não pode ser não legal. A Constituição veda isso também. Então, não sei se ficou claro, Lucas, mas tem duas situações. O cargo comissionado, não, juridicamente. O cargo efetivo, ok, juridicamente. Questão de ética parlamentar, eu concordo com vocês. Tá? Por quê? Porque eu sei que casos e casos, é claro que não vamos ser radical, porque a gente sabe que tem muitos vereadores que recebem subsídios muito baixos, né? Um valor muito pequeno. Aqui na nossa região, tem vereadores que ganham 1.600. Então, eu conheço e ganho salário mínimo. Como que vão sustentar uma família, eventualmente, com um salário mínimo? É difícil, né? E então, outra, doutora Priscila, desculpa completar, mas é um salário mínimo sem perspectiva de poder complementar com outras atividades. Vamos lembrar disso. A premissa é, se ele tiver que ficar por conta, vai ser só um salário mínimo. Diferentemente do trabalhador que ganha um salário mínimo, mas pode complementar com outros trabalhos, por exemplo. Então, lembra dessa questão. Desculpa, doutora. Não, então, é essa questão, assim, de que é difícil a gente trazer a realidade, as realidades são muito diferentes, né? Então, depende de muito caso a caso. O que eu gostaria? Eu gostaria que os subsídios fossem um pouco melhor e que eu fosse vereador. Era isso. Eu fiquei sabendo que em Goiás é no mínimo 8 mil cada um. Aí tá bom. Não, no meu mundo ideal seria isso, seria ótimo. Só que na cidade onde eu atuo, por exemplo, eles não fizeram na legislatura passada de forma alguma diminuir o subsídio. Sim. Daí como que você trabalha? Não trabalha, né? Exatamente. Fica complicado. Alguém ligou pro Lucas. Lucas, estamos te vendo na live aí, ó. Aí travou o telefone dele. Então, vou te falar que tava te vendo ao vivo. Eu tô te vendo ao vivo aí. Eu vejo da seguinte forma. Nada contra quem exerce, mas pode até ser legal, né? Falando pessoas que trabalham no município, é vereador e assume um cargo público também, tá? Não é concursado. Né? Mas eu vejo um pouco de moral,
porque não vai ter a mesma dedicação que os outros para poder fazer. E eu saliento da seguinte forma: é um professor? Beleza, né? Vai dar sua aula, que não vai comprometer tanto seu tempo ali para poder exercer, porque o professor exerce a função ou não exerce, né? Não tem como ele, eu vou lá e eu não vou dar aula e vou receber. Não acontece isso, porque senão vai ficar em déficit lá a sala de aula. Mas acontece em muitos municípios que o funcionário não faz o papel de funcionário, não cumpre horário, só recebe o salário e acaba onerando o município. Isso aí. Você queria assunto polêmico, hein, Lucas? Queria colocar fogo no parquinho, né, Lucas? Tem como regulamentar isso na lei orgânica do município para que isso não aconteça? Coloca assim, vai poder exercer o cargo de vereador e funcionário público, que seja professor, que seja médico, ou algum cargo técnico. Sabe o deputado federal? Ou qualquer um que tenha legitimidade para fazer uma emenda na Constituição Federal e restringir isso. Uhum. Porque acaba onerando o município, né? Sendo que poderia ser outro funcionário que estaria trabalhando de fato, está ali preenchendo vaga de alguém. O Lucas, fogo no parquinho, Lucas. Lucas. Que isso? Tinha que fazer uma live só para esse tema, Lucas. Que é isso? Não é? Achei que você ia vir tranquilo. Quem sabe? Olha, vamos ser bem objetivos. O vereador tem que ganhar bem para ficar por conta. Essa é a minha opinião. Eu também acho. Tem que ganhar bem para ficar por conta. Mas ganha 1.200, que melhore. E não pode ser muito fácil o trabalho também, de vereador. Não, porque assim, se ganhar bem e só vai ser vereador, meu Deus do céu. Eu sou uma seguidora que vou incomodada. Porque eu vejo assim, se é um trabalho que não exerce, não vai envolver a prefeitura em si, eu vou trabalhar 2 dias na semana fazendo bico. Eu vou usar o meu conhecimento, mas que não envolva o município, né? Porque vai estar lesando o município. Se eu trabalho em qualquer outra empresa, eu presto um serviço, eu vou estar fazendo aquilo usando o meu conhecimento e não vou estar onerando o município naquela situação. Lucas, é o seguinte. Lá na Constituição tem uma brecha que fala o seguinte: ele pode acumular as duas atividades desde que haja respeito ao cumprimento da carga horária. Ou de outra forma, desde que não haja comprometimento da carga horária. E aí você pode tentar pegar por esse lado, colocar na lei orgânica que em nenhuma hipótese o servidor que for eleito vereador terá direito à jornada de privilégios. Você pode tentar colocar alguma coisa assim. Porque isso que você falou é verdade. Acaba que a pessoa é eleita e ela acaba virando um funcionário estrelinha. O ritmo dela, de modo geral, tá, gente? Falando que é assim em todo lugar, não. Mas, de modo geral, aquele que é professor acaba que ele tem mais dispensa. Eu fiquei sabendo de uma cidade aí que a vereadora era professora na rede estadual, na rede municipal e na rede particular. Que horas que ela tinha tempo para ser vereadora? Então, mas eu vou te dar uma dica de quem já foi vereador. Não sei como é que está aí, mas eu penso que a gente tem que focar muito mais na qualidade da produção do vereador do que na disponibilidade dele. Vamos pensar no outro extremo. Você está pensando naquele vereador que é servidor também. Vamos dar uma chance para ele. Vamos pensar um caso de um servidor, vereador, que é bom e que consiga fazer as duas coisas bem feitas. É difícil, mas vamos pensar nesse caso. Vamos pensar o outro extremo. Uma pessoa que ela só fica por conta de ser vereador, mas ela não estuda, ela não apresenta projeto de leis, ela não fiscaliza, ela fica sentada na grama lá no passeio, em frente à Câmara. Eu já vi vereador sentado na grama em frente à Câmara, esperando o tempo passar. Então, assim, qual deles está ajudando mais de fato a sociedade? Vamos pensar nisso. O vereador, em tese, ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o vereador não é bem o mesmo tipo de trabalho de um porteiro, de um vigia, que a disponibilidade e a presença física é muito importante.
O vereador, ele tem que estar mais avaliado com base na produção dele, com base nos resultados que ele dá para a sociedade. Então, talvez você possa seguir um projeto que eu apresentei quando eu era vereador, que obrigava a Câmara a publicar relatório de prestação de contas de ações dos vereadores que quisessem fazer. Comece a focar na produção, que o senhor vai ver que isso vai ajudar muito a sua cidade aí. Não, sim, sim. Interessante, vou fazer sim. Porque acontece, porque infelizmente hoje em dia, no Brasil todo, a Câmara de Vereadores acaba levando o papel que não faz nada, justamente por alguns vereadores não se dedicarem Perfeito. E a ali, estudar, né? Aí. Chega projeto lá, tem uns que nem, não só aqui, mas em várias outras cidades aí, que nem dá o papel de ler, né? Qual fala aprovado, reprovado. Tem Não isso? tem conhecimento. A Oxe. maioria é assim, Lucas, infelizmente. Mas foca nos pontos positivos. Eu aprendi essa lição duramente. Foi na prática que eu aprendi. O vereador bem intencionado não tem que ficar brigando com os vereadores ruins. O vereador bom tem que trabalhar e, pelo exemplo, mostrar para os ruins que é necessário trabalhar. Vou te dar um exemplo bobo. Tinha um vereador que sempre me criticava porque eu postava tudo que eu fazia no Instagram. Colocava horário, usava o Stories. Meu Stories chegava a ser chato. Tudo que eu fazia eu postava. Colocava o horário que começava, o horário que eu parei para almoçar, o horário que eu voltei do almoço, o horário que eu terminei. E o vereador criticava. Sabe o que ele está fazendo agora? As mesmas coisas. A mesma coisa. As mesmas coisas. Só que não tão bom, né? Porque ele não sou eu, vamos dizer assim. Uhum. Mas assim, o exemplo arrasta. Você pode falar o que você quiser nesse caso aí, eles vão falar que é inconstitucional, que não dá para você mexer na lei orgânica porque a Constituição fala que pode, que não sei o quê. Não briga com quem não quer trabalhar, não. Trabalha. Ele vai ficar com inveja, vai querer fazer igual. Uhum. Isso é bom. Dá exemplo, dá um exemplo. eu acho Certo, falando em projeto de lei, ontem eu protocolei, doutora, o projeto de lei lá, que o vereador que tomar multa vai ter que pagar, né? Eu sei que já está criando um buchicho já sobre esse assunto, né? Porque alguns vereadores já estão assustados com relação a isso. Mas nós vai ter que pagar a multa? Eu falei, sim, ué. Se você pegou o carro, você levou a multa, você vai ter que pagar. Vai ser descontado no seu subsídio para poder pagar, porque o município não é obrigado a arcar com a coisa que é de sua responsabilidade. Lucas, e eu digo além, o povo não tem que pagar, porque o dinheiro é do povo. Eu não tinha nem que ter discussão isso. Olha só, Lucas, parabéns. Uhum. Nossa, não tinha nem que falar isso. Eu fiz isso na nossa Câmara e eu disse, vou colocar, daí o presidente não está essa semana, eu disse, eu vou fazer e vamos ver no que vai dar. Mas já pegaram o carro, já assinaram o termo de responsabilidade, você viu que seguiu um termo de responsabilidade. O vereador já pegou, já assinou, já entendeu que se ele não tem cinto, ou receber uma multa, enfim, né? Qualquer coisa é responsabilidade dele. Nisso a gente nunca teve problema, né? A gente sempre cobrou. Mas, por via das dúvidas, os novos precisam estar cientes. Gente, eu tô com um cachorro, tá? Ele não parava de pular. E que não, até para dar lisura a todo um processo, né? Estreitar para que malandros não se cresçam, né? Não se pendurem muito tempo. Deixa eu ver se você vai a Luciana aqui. Não sei se vai dar certo. Lucas, o caminho é esse mesmo, viu? Parabéns para você aí. E constranja os ruins. Deixa os ruins envergonhados por não fazerem nada. Fica aí com a gente, Lucas. Oi, entrei com o Lucas. Que linda cachorrinha. Olha, ele é Jasper, não é macho, né, não? É macho. A Luciana caiu. Gente. Caiu de novo, Lu. Eu acho que você está em algum lugar que não funciona o seu celular. Outra coisa aqui, doutor e doutora, antes, né, até meados do ano passado, a nossa sessão não era transmitida. Não tinha a devida publicidade que deveria ter. Né? Então, se a gente falava lá, votava de acordo com um projeto que era muitas vezes inconstitucional, mas falava lá que o vereador votou contra o projeto, queria ajudar o município. Né? A gente falava chegava a Z na sociedade. Sim. Depois que começou
ser transmitido às sessões, acabou todos esses bochichos. Porque a população, de fato, agora está vendo como cada vereador está agindo. Até nas próprias discussões, eles veem, né? Esse vereador aqui estudou sobre o tema. Aquele lá É mesmo? não fala nada. Já tá tendo isso aí? Que evolução, hein? Que evolução. Quantas pessoas assistem ao mesmo tempo? Mais de 10? Mais de 10, chega a 60, depende da matéria, chega a isso. Ô, Lucas, parabéns aí. Você tá em Guarani, não é isso, Goiás? Isso, Guarani de Goiás. Boa sorte aí. Cidade boa demais, viu? Então, e tem bons vereadores eleitos aí pela população. Muito bom isso aí, parabéns mesmo. Tem mais alguma colocação, Lucas? Deixa eu ver. Vamos ver se a Luciana consegue conversar e cair. Vamos ver. Consegue conversar com o Lucas. Ela quer fazer uma pergunta. Aceitei aí. Olha. Olá. Luciana. Peraí, só um minuto, deixa eu aumentar aqui. Levanta o Jaspion pra gente tirar uma print aqui, doutora. Então, tira uma print. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Vamos lá, doutora. E aí, Luciana, como é que tá? O que você vai contar pra gente aí? O Lucas tá aguardando. Eu acho que agora eu consigo ficar na live. Então, completando do Lucas, eu estava assistindo, a princípio, é o que eu falei, eu tenho muitas ideias para o projeto de lei, mas, infelizmente, eu sou um caso muito à parte, eu acho que eu estou, às vezes, muito radical, inclusive a doutora sabe, não consigo abrir frente para o prefeito, não consigo abrir mão da política nova, não consigo ir contra o legislativo, então, assim, eu estou tendo uma batalha muito difícil. E aí, eu aproveitando aqui o que o Lucas falou, que o doutor falou, uma das coisas que o doutor falou que eu achei muito importante, eu dou publicidade a tudo que eu faço, e sou muito criticada também. Inclusive, em plenário, já ouvi coisas do tipo, você vai falar isso agora e depois você vai para a rede social. Vou para a rede social, sim. Então, Lucas, eu acho que é o que o doutor falou. É muito importante mostrar não o tempo que você gasta para fazer aquilo, mas o que você está fazendo. Né? Toda demanda que chega até você, você levar conhecimento do plenário e da população, que é o que eu tenho feito aqui. Né? E eu fui, durante o primeiro mandato, primeiro ano, sem modéstia, eu não quero, mas já recebi vários pedidos que eu venha de prefeita. Porque eu venho mantendo a política nova. Né? Não que eu vá ser, nem tenho pretensão, mas eu não consigo. O prefeito que eu trabalhei para ele, e por eu honrar a minha categoria, né, de vereadora, ele achar que isso é um papel de oposição, para mim já desmerece e desqualifica a função dele de executivo. Né? Eu acho que ele teria que ter um bom entendimento aos nossos anseios, porque a gente está representando de uma forma correta. E, infelizmente, aqui no meu município isso não acontece. Você falou aí de servidor. Aqui nós temos vereadores e servidores públicos. Um deles, por exemplo, dirige, ele é agente de saúde e dirige o carro constantemente. Tem uma regra no município que fala que você pode, se você é servidor, dirigir o carro uma vez a cada situação que for necessária. Ele dirige o dia inteiro. Já recebeu denúncia no Ministério Público, já defendeu, e o prefeito apoia, e o prefeito dá emprego para a família. Enfim, eu falo, eu aproveito essas lives para eu aprender a ter um pouco de calma. Mas, assim, dizer que eu vou negociar, que eu vou conversar com o prefeito, é quase que impossível. Até a doutora Priscila outro dia falou, vai ter uma hora que você vai ter que conversar. Mas ele não vai me receber. Não vai me receber. E olha que você é da base, né? Eu sou da base, pois é. Mas eu tento, sabe? Vou dar um exemplo claro aqui. Essa semana fui procurada para arrumar transporte para uns meninos que passaram para um time de futebol numa cidade vizinha. E aí eles me pediram a princípio verba. Eu falei que eu não disponibilizo verba. Nunca trabalhei com verba, nem na campanha e nem agora.
eu disponibilizo serviço, né? Eu vou atrás de quem realmente tem que fazer. E aí eu fui na Secretaria de Cultura, passei o briefing todo para ela me atendeu porque foi de surpresa, não foi agendado, e quando eu agendei a reunião, ela simplesmente disse que estava doente. Criei um grupo no WhatsApp com o munícipe, com ela, e ela deixou bem exposto para o munícipe que existe uma rixa de oposição, e o munícipe não quer que eu faça uma indicação na Câmara. Pra Ele não sabe que atrapalhar, né? exatamente, ele sabe que eu coloquei tudo às claras na mesa. Falei, olha, é assim que tem que ser feito, tem que vir um projeto de lei, está tudo escrito no grupo, tem que vir um projeto de lei do Executivo para garantir para o próximo governo, que não só essas crianças, mas as próximas que virão, tenham essa garantia, né, já que o município está tão carente de esporte. E aí o munícipe percebeu a indiferença da secretária de Cultura. É muito triste, mas eu sempre falo muito com a doutora Priscila. E tem Tem isso hora aí que é na sua cidade, desanimador. Lucas, aí em Ó, Guarani? Guarani também tem isso? Vamos ver como é que é. Não, não, aqui no Guarani é mais tranquilo com relação a isso, Ó, né? Porque sempre falo o que acontece. A gente não é oposição do prefeito, a gente é oposição do povo. Tudo aquilo que for bom para o município, a gente está sempre apto a concordar aquilo que for bom para o município e que for legal, a gente vai sempre defender. Mas aquilo que, independentemente, tanto seja do executivo ou do poder legislativo, se não for algo que vai trazer benefício ao povo ou que for algo que não é legal, a gente vai votar contra, vai bater em cima, porque não é porque é meu amigo que eu vou votar a favor, é porque tem que ser legal, mas né? O princípio, a casa toda pensa dessa forma. a maioria sim, a maioria sim. Porque Mas se a acontece, a gente não pode maioria. mudar a gente não pode mudar a nossa visão com relação a isso, sabe? Porque um não concorda, né? Porque que não são nove, aqui são 9 vereadores, são 9 cabeças pensantes. Cada um tem um poder da sua caneta. Mas interessante. aí são quantos mil habitantes? 4.100 e pouquinho habitantes aqui. Aqui também em torno de 5 mil. E aí a gente acaba sabendo que a esposa de um vereador trabalha, o irmão trabalha, o primo trabalha. E, infelizmente, antes da reunião, tem sempre uma reuniãozinha, sabe? Para Gente, definirem, olha, a votação é sempre assim, não aprovo, não aprovo, não aprovo, não tem argumento. é O que eu triste, ia mas entrar só numa questão, vamos doutor, só lembrar que o nosso tema é processo legislativo, para a gente poder lembrar sim. da questão da produção das leis, tá? Eu de Então, em relação às fiscalização, a leis, gente. Mas continua, conta pra em gente sua relação às experiência. leis, o que eu queria falar aquela hora? Eu tenho várias ideias, eu já propus 3 projetos de leis que eu acho que eram viáveis. Um deles era a licitação ser transparente, né, para todos os munícipes, outros a transformar a lei federal dos autistas em lei nacional para distribuir a carteirinha, e teve mais um que agora eu não me recordo. Enfim, os 3 foram reprovados ano passado. A Câmara passou vergonha, porque eu levei uma mãe de um autista, e a mãe falou, né, que tudo bem que eles não colocassem que tem a lei federal, mas que o município também tinha que fazer valer a lei federal. E agora eu entrei com um requerimento para saber se eles vão exatamente fazer o que foi falado pelos vereadores quando votaram não, que a lei federal será cumprida. Eu bato muito, entendeu? Eu bato o tempo todo. Mas a minha dúvida é, o que o Ministério Público pode ajudar o vereador nessas questões de projetos de leis que beneficiam o município? Uma delas, por exemplo, a lista de exames, que a gente não tem controle, é um pedido atrás do outro, nada. Não pode fazer nada. Pode ajudar a proteger os procedimentos, o regimento interno, vamos dizer assim, as regras do jogo. O Ministério Público não legisla, quem legisla é o Poder Legislativo. Então, o Ministério Público não pode fazer a lei, ele não pode aborrecer se a lei não existir. Agora, ele pode brigar ele pode, inclusive, intervir de maneira mais enérgica se o devido processo legislativo não for cumprido. Por exemplo, se tiver que ter uma audiência pública e ela não acontecer, está errado, ele vai intervir. Se tiver que uma comissão precisar dar o parecer e ela não der o parecer, ele vai falar que o processo é nulo, tem que voltar. Enfim, ele vai proteger as regras do jogo, ele faz muita coisa. Agora, a questão de criar as normas,
não vai ser com ele. É importante que os poderes sejam separados. Ele tem outros papéis. Quem sabe, nesse caso, eventualmente a questão da publicidade, né, doutor? Se não está sendo publicado, eventualmente algum quesito a respeito da publicidade. Pode ser um caminho. Tem outra questão também. A elaboração da lei em si, né? Mas nesse caso pode ser um TAC que seja publicado para que seja cumprido o princípio da publicidade. Enfim, nesse ponto. Mas é claro que eu estou falando numa visão Ministério Público de Santa Catarina, tá? O Ministério Público de Santa Catarina faria isso. Agora, eu não sei muito bem como eles se posicionam em outros estados. Eu sei que em alguns estados o Ministério Público é atuante. Aqui, na minha região, é bem atuante. É tão atuante que ele pega telefone de vereador e faz conversa em né? Eu pedi até para participar, para ajudar os vereadores, eles não deixam. Não, a assessora não vai participar. Só lembrar também, doutora, desculpa te cortar, mas é o seguinte, nem tudo se resolve com um projeto de lei. Então, Luciana, se você está vendo que essa parte da população está esquecida, você pode fazer denúncias de que não estão recebendo o tratamento que a Constituição determina. E aí o Ministério Público pode cobrar que a Prefeitura explique o que está fazendo, pode mandar fazer. Não se esqueça que a lei não é um fim em si mesma. A lei é um caminho para alcançar algum propósito. E talvez esse propósito você vai alcançar com outras ferramentas que não sejam a lei. Então não deixe de assistir o nosso vídeo que fala de como apresentar denúncias ao Ministério Público. Lembra disso, tá bom? Pode ser muito útil, inclusive. Só não para fazer lei, mas para dar solução, sim. Essa última reunião agora, nós recebemos uns 10 projetos de lei da Prefeitura para criação de cargos. E aí eu conversei com a chefe de gabinete, ela falou que o prefeito assinou um TAC para fazer concurso público. Ótimo. Porque eu não acho favorável votar nessa criação de cargo, uma vez que a gente nem secretário atende aos vereadores. E são cargos, assim, para chefe de tributo, chefe de administração, chefe de... umas coisas, assim, surreal. É possível... Não, é comissionado a princípio e ela me garantiu que tem um TAC assinado para concurso público desses cargos. É possível a gente não votar alegando que antes a criação tem que existir e colocar comissionado ou ela pode existir somente quando surgir o concurso? São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. São uma criação, uma lei criando cargo comissionado e outra uma lei criando cargo efetivo. Né? Não... Aqui é comissionado. Depois vai virar efetiva, sim, disseram, mas eu não concordo. Olha, Castro, depois a gente vai conversar com o vereador Castro, tá, Priscila? Também tá aí. Gente, agradeço. Não, mas vamos responder essa. Espera aí, Luciana. Tá. Essa é importante. Essa vai chegar para o senhor também, doutor Carlos. Então, são duas criações de leis. Tem que ver o que ele escreveu na justificativa, né? Qual é a justificativa dele? Outra, tem cópia desse TAC no processo administrativo? Não, a justificativa é que precisa fazer uma reforma administrativa. Cargo comissionado é um cargo político, né? Inclusive, teve uma defesa da vereadora Alexandrina, doutor Caio, falando, olha, sempre justificam a questão salarial dos servidores por falta de dinheiro e agora estão criando cargos de 2.250, de 2.750, um vereador ganha 4.100 bruto. Né? Então, assim, são mais de 10 cargos. Então, vamos lá, Luciana. Esse caso seu, deixa eu falar um pouquinho, que eu sei quais são os projetos. É o seguinte, eu sei. Primeira coisa, para fazer concurso, tem que ter as vagas. Para ter as vagas, tem que ter o cargo criado por lei. Ponto final. Mas esses cargos,
Sim, esses cargos que vocês estão votando aí não são os cargos que serão levados para concurso público, porque são cargos de provimento em comissão, que são cargos de chefia, direção e assessoramento. Está criando o cargo, por exemplo, de chefe de gabinete, de chefe de tributos, igual a senhora falou, né? Então, alguns são estritamente Até de políticos. cemitério, doutor. Mas aí tem um detalhe muito importante para a senhora saber, que é o seguinte: os cargos de provimento em comissão são cargos que pagam a mais para alguém ter uma responsabilidade adicional. Eles podem ser de provimento amplo ou restrito. Isso quer dizer que, quando forem de provimento amplo, qualquer pessoa da sociedade brasileira com mais de 18 anos, etc., poderá ser nomeado nesses cargos, não precisa ser concursado. Agora, se forem de recrutamento, eu falei provimento errado, isso se chama recrutamento amplo ou recrutamento restrito. Eles podem ser cargos comissionados de recrutamento restrito. Por exemplo, vocês podem ter um controlador geral do município, que é um cargo comissionado, mas ocupado por servidor efetivo. Então, é um cargo comissionado de recrutamento restrito. Então, esses cargos que vocês estão criando aí, o pulo do gato é o seguinte: analisa se algum deles realmente pode ser preenchido por servidor efetivo. Os que puderem, vocês vão colocar parágrafo único. Os respectivos cargos somente poderão ser providos por servidores efetivos. Providos não, desculpa, preenchidos por servidores Que efetivos. não serão. Mas se a senhora colocar na lei, será. Se colocar na lei, Mas será. tem que passar em plenário de qualquer forma. Não vai passar. Aí é outra história. Aí não vai passar. Eu tenho uma infelizmente. questão. Diga. Eu queria, assim, porque na verdade eu preciso entender bem, porque a sociedade aqui, ela já está... Eu sou muito assim, doutor Caio, de ir até o munícipe e explicar o que é um requerimento, o que é uma indicação, qual Então, o papel do vereador. A Priscila bato tem... muito nessa tecla. Agora vem a Priscila. Eu tenho uma ideia. Hoje nós vamos lançar, então, o nosso curso do método Legislar. Tá lançado? Já está lançado? Não Tá sabia. lançado, já tem aula. Pode mandar um e-mail para a Câmara, doutor. Vamos mandar. Vamos mandar um e-mail para a Câmara, então. E nesse curso nós vamos ensinar os conceitos, vamos ensinar a técnica, vamos conversar com vocês a respeito desses conceitos de competência privativa, competência reservada, competência concorrente. Vamos falar sobre a técnica legislativa, a maneira como se faz uma lei. Vamos conversar ponto a ponto, tirando também que nós vamos ter um bate-papo, só eu e o doutor Caio, como vereador, a respeito de alguma lei que ele quer propor. Então, eu e o doutor Caio, separadamente, em conjunto, a gente presta consultoria, né? A Lu e o Lucas conversam comigo sempre, o doutor Caio tem as suas outras, mas a gente também tem vereadores em conjunto, que a gente trabalha em conjunto. Esse trabalhar em conjunto vai ser dessa forma agora, nesse curso. Nós vamos conversar individualmente, como a gente já fez, né? O Lucas não participou do método do fiscalizar. Do método fiscalizar, a Luciana sim, mas tem uma conversa em grupo, a gente vai analisar a lei, então vai ser um trabalho bem legal. Eu acredito, Lu, que esse curso vai resolver parte dos seus problemas. Por que parte? Porque o conhecimento você vai ter. A posição lá no plenário, na tribuna, quando for falar, você vai ter conhecimento. Mas a gente sabe que a questão política é outra forma. Quem sabe mais para frente, eu e o Dr. Caio vamos realizar um curso sobre isso também, né? Um pouco mais para frente, eu acredito. Antes do final do ano, ou antes da metade do ano, enfim. Agora, isso. Agora a gente está lançando o de legislar, né, doutora Priscila? Exatamente, é o de legislar. Mas eu acredito que sim, porque, Lu, eu sei que o caminhar às vezes é muito difícil. Mesmo você sendo da situação, às vezes é difícil porque as ideias não batem. É a velha política conversando com uma nova política. E é isso que vocês estão querendo mostrar aqui. Quando chega quase 9 horas da noite, numa quarta-feira, e vocês não estão assistindo jogo de futebol, ou não estão namorando, que é dia de namorar oficialmente, enfim. Mas estão mostrando aí que vocês têm interesse, sim, em uma nova política. Sim. Doutora Priscila. Quero a nova política. E vocês estão... quem quiser. E de quem quiser, exatamente.
Daqui a pouco outra pessoa quer ser vereador, vem conversar com nós. Daqui a pouco a gente também tem outro curso. Eu Mas, queria os enfim, dois aqui na Câmara de Volta Grande. vocês têm uma missão Na agora. verdade, eu queria um TAC para ter um concursado aqui na Câmara de Volta Grande, porque os nossos assessores aqui não facilitam. Mas, de todo modo, eu sei que às vezes é muito difícil, mas pensem comigo, vocês estão fazendo um caminho diferenciado na cidade de vocês. Talvez seja difícil porque vocês são primeiros. Os primeiros nunca são fáceis, né? Porque não tem um caminho já trilhado. Vocês estão trilhando o caminho de vocês. Vocês estão abrindo a porta para um novo método. E isso está acontecendo em todas as cidades brasileiras. Na cidade onde eu atuo, são 9 vereadores. Só reelegeu um. O resto é tudo novo. Entendeu? Por quê? Porque a ideia é que seja diferente. Então, a população já está entendendo que tem que ser diferente. Talvez nas urnas, nas próximas, lá em 2024, o resultado seja outro. Porque a gente também não quer mais a velha política. A gente quer a nova. E a rede social está aí. Por quê? Hoje eu sou uma. Quando fala, um vereador vem conversar comigo, eu vou lá no Instagram para ver se ele está lá. O que ele está fazendo? Qual que é a base dele, né? Enfim, eu acredito que responde, Lu, a tua dúvida, o teu anseio de querer fazer a diferença é com o conhecimento. E o Lucas também, eu vejo que o Lucas tem uma posição bem firme nos valores dele. E é isso que a gente precisa. Dentro da cidade de vocês, dentro do nosso estado, dentro do nosso município, dentro do país inteiro. Precisamos de valores. Então, eu e o Dr. Caio nos propomos, então, a ajudar vocês com esse curso. É um curso sobre legislar, que vai dar base de conhecimento a respeito de como vocês também resolver um projeto de lei que vem lá do Executivo. E como eu disse lá no começo, eu não quero que vocês vão fazer um curso de direito. Deixa que os assessores jurídicos façam esse trabalho. Mas eu quero que vocês tenham o mínimo do conhecimento para ter segurança e dizer assim, não, ele vai chegar e vai dizer assim, não, esse projeto de lei não dá porque cria despesa. E tu vai dizer, não, olha aqui, eu tenho um julgado, é melhor, enfim, né? Eu sei argumentar e dizer, eu tenho um posicionamento, isso aqui não é dessa forma. Eu posso propor esse projeto de lei. Entendeu? Entenderam, pessoal? Sim, Eu ficou fiz um claro. discurso e a nossa palma. vida daqui a pouco acaba e eu... Projeto de lei, mas Bater palma em libras. quem tem dificuldade acaba. É tanta vontade de fazer diferente, eu também hoje estou lecionando no colégio estadual e eu estou vendo a dificuldade que é os jovens de Volta Grande. Então, assim, a gente pensa muito em fazer diferente e, infelizmente, Gente, a velha política é grande. Só um instante. Olha, a gente ainda está com outras pessoas na fila, a gente já está com 1h30 de live. Vamos, doutora Priscila, só conversar rapidinho com o Castro. Luciana, a gente vai encontrar mais oportunidades. Lucas, a gente vai encontrar mais oportunidades. Vamos ter live como a gente... Sabe o que a gente pode fazer, doutor? Eu quero Diga. conversar com eles. Quem sabe um deles, ou enfim, quem quiser lá nos grupos, manda para nós um dia que pode fazer uma live que eu quero conversar com vocês. A respeito do mandato, como é que Não, foi, com todos. enfim. Todos os dois, uma só com a Luciana, uma só com o Lucas. Eu adoro câmera. Hoje eu tô sem maquiagem, sem... Então, assim, Mas eu gosto, eu não tenho problema em falar com as pessoas. Eu tenho problema de falar com o prefeito só. Vamos quebrar isso. Mas, Então tá, joia. Um abraço, fica com Deus. Cada um separadamente e conversar? Podemos. Então tá. Um Lucas, abraço, fica com Deus. Até mais. até mais. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau. Cadê o Johnny ou Jonathan? Cadê ele? Se ele não fugiu, Vamos ver. É o Castro. Vamos lá, Castro. Chama a gente aí. vamos lá, Castro. É o Johnny? O nome dele é Johnny Castro. Cadê você pra gente dar uma conversada? Ele trouxe algumas... As histórias se repetem, né? E as histórias se repetem mesmo, em todos os lugares. Se repetem.
Vamos ver se ele está por aí. Aê, Johnny. E aí, Johnny, tá chegando? Já chegou? Aê, o Johnny tá chegando. Johnny Castro. Vamos ver se ele... Oi, oi. Johnny? Vamos lá, contar até 10 para ver se estabelece a conexão. 10, Eu não sei se é a minha. 9, 8. 8, 7, 6, 5. Johnny, Tá pra- tentativa. Explica o procedimento. Deve ter aparecido na frente do chat, Johnny, uma mensagem assim, Certo. solicitar para ingressar no vídeo, ou solicitar para participar, alguma coisa assim. Se a senhora clicar, doutora Priscila, onde aparece a quantidade de pessoas que estão visualizando, se a senhora clicar, vai aparecer quem está vendo ao vivo. Provavelmente na frente do nome do Johnny, a senhora não aparece a opção de convidar para a reunião? Não, né? Vamos tentar. Faz um teste desse. Se não der, a gente marca uma live específica também. Nós vamos tentar fazer com todos os interessados. Ele disse que pediu, doutora. O Johnny está assistindo desde antes da live começar. Chegou. Sim. Desde 5 horas. deu certo. Ó, o Johnny, de São Paulo. Ok. A gente já se Isso. conheceu antes, a gente já conversou. Não é isso? Me ouvem bem? Isso. Tava o senhor e o vereador de uma cidade do Oeste Paulista, se eu não me engano. Isso, Ribeirão Corrente. Ribeirão Corrente. E aí, Johnny, o que você Vereador conta? Nelson. Na verdade, assim, eu tô aqui, na verdade, como espectador, né? Vou falar oi para todo mundo aqui. Eu sou, na verdade, um cidadão, né? Eu não tenho cargo de mandatário. Ainda. Ainda. Existem especulações, né? Então, Mas esses determinados chamados a gente nunca pode abrir mão, né? não. Mas eu estou aqui, na verdade, como espectador e como cidadão atuante, né? Eu até, assim, eu fiz alguns comentários aqui, na verdade, brincando, porque as histórias, de fato, parecem se repetir em outras cidades, né? Então, eu vi aqui muitas histórias, porque, assim, eu acompanho sempre, né, a política da minha cidade, eu sou muito atuante. Aí eu vejo aqui gente falando sobre cargos, né, leis que passam para apadrinhando aí irmão, padrinhos, né? E as histórias se repetem. E a gente, enquanto cidadão, infelizmente, a sociedade ela não é politizada, né? E tem seus motivos para que não seja. Né? Os governantes não querem que a sociedade seja politizada. De certo modo, o papel do vereador mais atuante é trazer, de fato, fazer igual a outra vereadora que estava aqui, que eu me esqueci o nome, me perdoa. Luciana. Trazer e explicar, Luciana, explicar de fato o que são cada documento, né? Eu tive a oportunidade de formar em um curso burocrata, né? Eu sou formado em Direito, então eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas, mas a sociedade em si, o direito está cada vez mais longe da sociedade, né? E eu costumo brincar também que o direito ele não salva tudo, infelizmente, né? Eu estou falando aqui com 2 juristas, né? Mas o que move a política, né? Falando todos os vereadores aqui, enquanto cidadão também, o que move a política é a política em si só, né? São movimentos sociais, movimentos de rua, né? Tentar, de alguma forma, mostrar para a sociedade qual que é o papel, né, que é exercido, porque quem manda, de fato, é o executivo, é quem executa. O vereador tem seus papéis limitados, que é de fato, verificar e olhar aquilo que está sendo feito, onde está sendo aplicado o dinheiro, se não está. E eu achei interessante vocês colocarem aqui, para o outro colega que aqui estava, que não adianta ficar desgastando energia com aquilo que você já tentou fazer. Né? Então, há aí 2 caminhos, né? É fazer o trabalho que deve ser feito enquanto servidor público, também enquanto vereador, né? Exercendo a vereança, mas também fazendo com que o povo entenda o seu trabalho. É o trabalho de pé no asfalto, né? Que muitos progressistas deixaram de fazer, que é explicando, que é trazendo, falar com o povo, né? A rede social está aí para que, de alguma forma, trazer esses movimentos, né? Eu acho que o movimento de rua, a política
por ela si só, é a que de fato move. Vereadores, vou usar vereadores que não são comprometidos, para não falar palavrões, né? Vereadores que não são comprometidos, ele tem muito medo do povo, sabe? Tem muito medo do povo. Então, um povo consciente, politizado, ele move montanhas e faz prefeito tremer, pessoal. Faz prefeito tremer. Johnny, conta pra gente aqui, ó. O senhor ajudou o vereador a ter um êxito junto ao Tribunal de Contas, não ajudou? Você pode verdade, contar assim, em linhas gerais pra gente? Qual que foi o desafio? Assim, ainda está em andamento, aqui é uma questão meio que a gente pode então tragar não nossa conta estratégia, tudo, né? Mas eu vou falar, tudo, não. vou falar em linhas gerais, vou falar em linhas gerais. Foi em outra cidade, inclusive? Não foi lá em Ribeirão Corrente, foi em Riacho Fundo. E aí? Eu aqui, né, eu atuo aqui com 2, né, vereadores assessorando juridicamente questões acadêmicas e traçando estratégicas jurídicas, né, e a gente conseguiu, a gente na verdade tem enfrentado, como todas as outras cidades também, alguns vereadores aqui têm enfrentado dificuldades, porque seus projetos, a gente não está falando de projeto de leis aqui, né, a Câmara, quando ela vai analisar um projeto, primeiro ela vê quem está assinando, né, ela vê quem está assinando primeiro. Então, os projetos aqui não são analisados pelo seu teor, pelo seu conteúdo, infelizmente. Aqui são analisados por quem assina. E a gente tem enfrentado, eu falo a gente porque, inclusive, um dos vereadores foi quem eu depositei meu voto e minha confiança. Então, eu ajudo eles de muito bom grado e uma situação de consciência social. Infelizmente, tem projetos que são maravilhosos e não passam porque são eles quem estão assinando. Então, assim, eles brigam mais, nós, né? Nós brigamos mais enquanto a burocracia do que necessariamente conseguir fazer o trabalho, que é o trabalho principal, né, de quem é vereador. Então, a gente conseguiu, a gente agora está partindo para as questões, né, de buscar aí junto aos tribunais de contas, algumas questões que a gente tem percebido, né? A gente tem tentado criar estratégias de tentado mandado de segurança, né, tentado algumas liminares, para ver se a gente consegue, de alguma forma, enfrentar todo esse aparato burocrático, né, porque, infelizmente, grande parte aí de quem estão na determinada casa lá, eles estão, eles se absteram do seu papel principal, né, e a gente, de alguma forma, está tentando moralizar o trabalho do vereador, ou desmoralizar aquele que não merece estar ali, né. Claro que com muito respeito e com forma democrática, como deve ser, né, em todos os lugares. Só para falar que minha cidade tem mais ou menos 4.500 habitantes, então é bem parecido com muitos que estão aí. Assim, é lastimável, mas a gente não pode perder aquela esperança, né? Tem aquele autor sul-africano, né, que ele fala que a esperança ela tem que ser dita sempre para a gente lembrar que ela existe, né? Sim, claro. E esse é o meu papel enquanto cidadão e enquanto também parceiro desses dois amigos e também vereadores, né? Que a gente tem se tornado, a gente está nessa empreitada junto, né? Parabéns, a gente tem tentado Johnny. também, Não, a gente tem você tentado tá também jovem, fazer um cheio de movimento energia, para trazer né? mais pessoas. É Com isso 32, 33 anos, doutores, se eu não tiver assim, não adianta a gente estar aqui, né? Não, é isso mesmo. Você está de parabéns. Faz isso mesmo, mobiliza a sociedade. Político tem medo da opinião pública. Então mostra para o povo o que os políticos estão fazendo ou deixando de fazer aí. Não com interesses escusos, eu sei que vocês não têm, mas só falando dos fatos. Falando dos fatos, e isso Sim. é o certo e é o suficiente. Aqueles que estão certos vão continuar certos, e os errados vão ficar com medo, vão começar a fazer as coisas certas. Olha, gente, Johnny, faça suas considerações finais. Vai treinando para quando o senhor for vereador. Só tem 1 minuto para suas considerações finais. Que bom, não. O que eu tenho para deixar aqui de fala, né, para todos que estão aqui, né, enquanto cidadão, que a democracia e o autoritarismo, né, a democracia ela está em risco enquanto do autoritarismo que não está só em nossa cidade ou não está só em nosso país, né? Estamos de frente a uma guerra aí. E o autoritarismo ele tem tomado força desde aí de 2016 para cá, 2014 para cá, né? Então, isso está no mundo inteiro, na América Latina, nos outros países. E a esperança, ela tem surgido, né? Até as flores, elas conseguem nascer onde tem pedras. Então, a gente tem que pensar onde tem pedras, forma... olha, você foi muito generoso, hein? Achei que você ia falar estrume. Não, pedras. Não, eu posso mudar, né? Não, a gente pensar naquela brincadeira do
do Rolling Stones, né? Pedras Olha paradas só. criam musgo, né? A gente não pode ficar, não podemos ter pedras paradas para não criar lodo, criar musgo, É né? isso Mas mesmo. a questão da rosa, né? A gente sair de uma pedra e tal, é um papel da esperança. Bonito. Paulo Freire nos ensinou isso, vários outros nos ensinaram isso, né? Então, se a gente não tiver esperança, não faz sentido nós estar aqui. E a esperança, ela serve para ficar lá no horizonte, né? Nós temos que olhar para ela e ela é um Isso. valor. É uma Nós não bússola. podemos perder esse valor. Então, isso. Acho que é isso que eu teria que dizer. Não sei se eu consegui falar em um minuto. Eu te atrapalhei, né? Você tem mais 10 segundos. Você quer falar mais uma? Não, obrigado pela oportunidade enquanto cidadão estar aqui. Eu acho que o trabalho de vocês é excelente, importante e tem que continuar. Eu quero convidá-los, né? Eu tenho aí, dia 18, uma nova live agora para falar. Nós vamos falar aí sobre cultura de paz, né? É o que nós estamos precisando no mundo, né? E a cultura de paz, ao contrário de muitos que as pessoas pensam, né? Não é a ausência de conflito. Nós estamos falando de conflitos aqui. Então vai estar lá na minha página, lá do Facebook, né? @ Johnny De Castro. Será dia 18, 7h30. Todos estão convidados. Inclusive vocês, doutor. Entra lá no Obrigado nosso pela grupo, Vereadores Sensatos. Pede para o Carlos mandar lá, se você não tiver ainda. Entra lá. Por favor, Tá tá? bom? O link Vou pedir, você acha no nosso convidado. site, vereadorsensato.com.br. Lá tem um link para o nosso grupo. Eu não conheci, inclusive achei o máximo. E que bom. obrigado Que bom. aí, de qualquer modo. Então, obrigado, Johnny. Doutora Priscila, vou deixar com a senhora a palavra. Já tem gente no Japão entrando na nossa live, lá já está amanhecendo. Aí o pessoal está acordando já, que a gente... Agora. Enfim, eu acho que podemos finalizar com o Johnny, também Johnny. com essas palavras, né? Convidá-los, então, para a live do Johnny aí, que ele vai disponibilizar. Depois eu coloco aqui na descrição desse vídeo, convidando. Mas agradecer a todo mundo, reforçar, então, o nosso curso, que foi elaborado com muito carinho sobre o método legislar. Johnny, o senhor também está convidado, se quiser participar. Conhecimento sempre é um prazer. Nunca é demais. Nunca é demais. E o conhecimento é o que faz a mudança no mundo, né? Que faz, pelo menos, a mudança do nosso mundo. No mais, agradecer a parceria com o Dr. Caio e pedir desculpa pelo barulho aqui, porque o meu cachorrinho, eu tô sozinha e o meu cachorrinho tá aqui. Não, tadinho. Depois você põe ele na câmera de novo pra gente tirar uma selfie com ele de novo. Eu vou dar até um nome para ele agora, que é o mascote parlamentar aqui, para ver se... Gostei. Nesse projeto novo, né? Mas, de todo modo, agradecer a todo mundo, agradecer aos vereadores que participaram, que se disponibilizaram aqui em falar sobre as suas dificuldades. Doutor Caio, agradecer a parceria. Te agradeço. E no mais é isso aí. Caio, devolvo a palavra para você. Não, só agradecer. É isso aí. Agradeço a todos. Queria mandar um abraço aqui para Ana Márcia Gomes, está com a gente aqui assistindo também desde cedo. Neira está online, o Patrick, a Zilda, Ellen, Luciana, Marcos, Paulo, Fábio, Felipe, Tiago, todo mundo está online aí. Um abraço para vocês. Obrigado, viu, Johnny? Manda um abraço aos vereadores aí, para a Priscila, todo mundo que acompanhou. Obrigado, doutora Priscila. Um abraço aí para o Jasper, que está com a gente. Agora a gente já atualizou os conceitos de chama o Jasper. O cachorrinho dela chama Jasper, né, doutora Priscila? Tem que chamar... Mascote. Mascote parlamentar. Então, beleza, gente. Um abraço e vai ficar salva a live. Até breve. Até mais. Tchau, obrigado. tchau. Tchau. Obrigado.